Me perdoem, mas foi uma queda de sinal, houve uma queda de sinal e demorou para voltar o sinal. Então você que está pela primeira vez abrindo a sua Bíblia, pode ser a sua Bíblia católica, o que nós vamos examinar aqui, tem na Bíblia católica, tem na evangélica e tem na católica. Você procura no índice da sua Bíblia o livro de João, o Evangelho de João. Você vai procurar no índice João e você vai achar o número da página, a primeira página do livro de João na sua Bíblia. Quando você achar essa primeira página, no primeiro parágrafo você verá um número grande, um algarismo grande, mais notável. Esse algarismo grande, número 1, é o número do primeiro capítulo do livro de João. E depois você vai ver em cada parágrafo númerozinhos pequenos que são os números dos versículos. Mas não é o capítulo 3 que nós vamos ler agora. O capítulo 1, você vai passar do capítulo 1, vai no 2, vai no 3, capítulo 3. Você segue pelos números grandes no começo. Amém? Enquanto isso, eu vou fazer um louvor. Você procura no índice, você vai achar no índice o número da primeira página do livro João. É um livro do Novo Testamento, você vai achar no índice do Novo Testamento. E quando você achar o número dessa página, é o número do primeiro a página do primeiro capítulo. Você vai ver um número grande, que é o número do capítulo. E depois você vai para o capítulo seguinte, passo 2, vai no capítulo 3. E aí você aguarda, eu vou fazer um louvor enquanto você procura. As pessoas que já estão acostumadas nem precisam usar o índice. Aliás, nós temos que ter intimidade com a palavra de Deus para ter mais facilidade de encontrar sempre que nós precisamos. Amém? Tristeza e nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar. No reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar, irei pra linda cidade. Jesus me dará um lugar. Os crentes de toda a cidade a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade, as glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade. Jesus me dará um lugar. Os crentes de toda a cidade a Deus hei de sempre louvar. Do céu
Confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e terás a vida eterna. Está difícil hoje porque o sinal desaparece. Então, gente, vamos ler o Evangelho de João, capítulo 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos faleis das coisas terrestres, não creste, como crereis se vos falar da celestial? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Eu vou parando por aqui, depois você termina de ler. Ora, então o Senhor Jesus chamou esse homem Nicodemos de príncipe, porque ele era uma autoridade entre os judeus, ele era uma autoridade do Sinédrio, que talvez seria como o Congresso Nacional nosso aqui, ou talvez como o Supremo Tribunal. Então ele era uma pessoa muito conhecida, e Jesus era malquisto tanto pelos judeus, por causa da religiosidade, e pelos romanos, porque os romanos temiam que Jesus levantasse uma rebelião e libertasse Israel, que estava subjugado pelo Império Romano. Então ele não, apesar dele ser um homem de Deus, segundo o Velho Testamento, ele foi ter com Jesus à noite para não se comprometer. E aí então Jesus falou para ele, isso aí, que ele teria que nascer de novo. E mais adiante também o Senhor Jesus disse que nós nascemos primeiro pela vontade do varão e da varoa, isto é, nós nascemos do nosso pai e da nossa mãe, pela vontade e contato dos nossos pais. Mas para herdar a vida eterna, nós precisamos nascer da água e do Espírito. Ora, o que vem a ser essa água? O Espírito, você já deve ter entendido que o Espírito é o Espírito Santo. Então, a pessoa tem que nascer do Espírito Santo.
para poder ter o gozo da vida eterna. Então, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 25 a 27, a palavra de Deus nos diz: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então aqui o Senhor Jesus, ele disse que ele lavou a igreja, ele estava lavando a igreja pela palavra, quer dizer que ao pregar a palavra para os seus discípulos, aqueles que eram o começo da igreja na face da terra, Jesus lavou eles pela palavra. Então nós hoje continuamos nos lavando pela palavra e profetizando a palavra para que outros sejam lavados. Então você que não conhece a Jesus, você está começando a conhecer agora a palavra de Deus, ora, então você tem que nascer da água. O que é nascer da água pela palavra? Quanto mais você vai ouvindo a palavra, você vai lendo a palavra, você tem que ter os seus momentos especiais, não só de ouvir a palavra numa pregação, numa mídia ou na igreja, mas você tem que ter os seus momentos particulares com Deus e a sua Bíblia. E a Bíblia não é um livro comum, não é um livro para contar história, não é um livro para distração. A palavra de Deus, que Deus mandou os profetas, os sacerdotes, os apóstolos escreverem, é para testificar o plano de Deus, o que Jesus veio fazer, o que Deus tem para você, para nós. Então você tem que ser lavado pela palavra. Hoje, você está ouvindo essa ministração, você está sendo lavado pela palavra. Mas não tenha a ilusão de que você, ouvindo uma ou outra pregação, ou lendo uma vez aqui e ali, você vai ter todo o entendimento da palavra de Deus e dos mistérios de Deus. Não. Hoje em dia tem pessoas que têm mais de 90 anos e há muitos anos, há mais de meio século, pregam a palavra de Deus e estudam a palavra todos os dias. A palavra de Deus nós temos que achar um tempinho para ler todos os dias, ainda que seja um versículo. E nós vamos nos lavando todos os dias. E vamos nos limpando. Ora, você sendo lavado pela palavra, a palavra nos testifica que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que nasceu de uma virgem e veio padecer em nosso lugar para nossa salvação. Ora, nas lives anteriores nós vimos que o pecado entrou no mundo e a morte através da desobediência dos nossos primeiros pais terrenos, o casal Adão e Eva. Por eles entrou o pecado e entrou a morte. Ora, e nós temos que tomar posse dessa salvação que Jesus Cristo veio trazer para nós. No livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, está escrito: os céus e a terra hoje tomo por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Ora, aqui ele não está falando dessa vida terrena. A vida aqui ele está falando sobre a vida eterna e a morte eterna. Então, se você quiser gozar da vida eterna e se desviar da morte eterna, que é no fogo do inferno, você tem que nascer de novo. Você tem que aceitar, você tem que se deixar lavar pela palavra, você tem que se deixar transformar pela palavra todos os dias. Todos os dias. E se você já reconheceu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você já confessou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você recebeu em você o Espírito Santo. Você passa a ter em você o Espírito Santo. Só que para o Espírito Santo permanecer em você, você tem que continuar sendo lavado pela palavra, obedecendo a palavra. Porque o pecado vai afastar o Espírito Santo de você.
o Senhor Jesus disse, vinde a mim como estáis. Isto é, quem está roubando, vem como está. Quem está adulterando, vem como está. Quem está praticando fornicação, vem como está. Quem é mentiroso, mentirosa, vem como está. Mas não é para ficar como está. Você vai se deixar lavar pelas palavras e você vai sendo limpo, né? Você vai sendo limpo todos os dias. Então, como o Senhor Jesus disse, está em João, capítulo 15, versículos 2 e 3. Todo ramo que está em mim, que não dá fruto, ele o tira. Limpa todo ramo que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim nem vós, se não estiverdes em mim. Então veja que aqui a palavra de Deus, o Senhor Jesus disse que eles já estavam limpos pela palavra, eles estavam lavados pela palavra. E eles já estavam em Cristo, aquele povo, aqueles discípulos, eles já conheciam Jesus, eles reconheciam em Jesus o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, que deixou a glória do céu e veio para padecer em lugar do homem. A cruz do Senhor Jesus, o sacrifício que ele passou, seria nós passarmos. Mas ele passou em nosso lugar. Mas ainda que nós tivéssemos coragem e tivéssemos condição de passar um sacrifício pela nossa redenção, não valeria de nada. Porque todos nós somos herdeiros do pecado original, de Adão e Eva. E depois nós também cometemos os nossos pecados. Então acontece que para o ser humano ser salvo, tinha que haver um sacrifício. E um sacrifício de sangue, e um sacrifício de morte. Mas não valeria o sacrifício de nenhum ser humano, porque todos nós herdamos o pecado de Adão e Eva. Então foi aí que Deus estabeleceu o plano de salvação, através do qual o Filho de Deus viria. E ele padeceria em nosso lugar. Isso é um assunto um pouco longo, mas você vai continuar buscando a palavra de Deus. Você vai continuar sendo lavado todo dia, instruído pela palavra de Deus. Então, você precisa também descer as águas batismais. Você já foi lavado pela palavra, você já tem o entendimento que o Senhor Jesus é Deus, que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ele venceu a morte, venceu o mundo, venceu o pecado, e você confessa. Então, ele diz, aquele que me confessar diante dos homens, naquele dia eu o confessarei diante de meu Pai. Então, para você ser apresentado ao Pai eterno, para ser salvo eternamente, você tem que confessar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Você tem que confessar com a sua boca. Ora, e também depois disso, existe o passo seguinte, que é você descer as águas batismais. Esse assunto do batismo, nós vamos demorar um pouco nele, né? Nós vamos demorar um pouco nele, nós não vamos falar tudo hoje. E o batismo, em rigor, o batismo ele tem que ser por mergulho. Por quê? Porque a própria palavra batismo, a etimologia dela é que vem de mergulho. Ora, você foi lavado pela palavra. Você reconheceu Jesus Cristo como seu Senhor, Salvador, que o sacrifício dele foi suficiente para a sua salvação. Ora, e você, à medida que você foi sendo lavado pela palavra, também foi morrendo a sua velha criatura. Quando você vai obedecendo a palavra de Deus e vai se envolvendo com Deus e vai ficando cheio do Espírito Santo, a velha criatura que ama o pecado, que ama a mentira, que pratica discriminação, que pratica todo tipo de desonestidade, essa velha criatura vai morrendo.
essa velha criatura vai morrendo. Ora, o que é que nós fazemos com as pessoas que morreram? Nós as sepultamos. E assim, a sua velha criatura também tem que ser sepultada. Não você, a pessoa morrer, não. Você vai morrer espiritualmente. Você vai ser baixado às águas batismais e você vai ser mergulhado e imediatamente retirado da água. Você nós não vamos matar você, nós vamos matar a velha criatura espiritualmente herdeira do pecado. Ora, quando você for retirado da água, você já será uma nova criatura, renascida em Cristo. Você será uma nova criatura, renascida em Cristo, mas você tem que continuar sendo lavado pela palavra. Você tem que andar em novidade de vida. O que é novidade de vida? Aquilo que você vai conhecendo, que é pecado, que vai desagradar a Deus, que vai te tirar de novo da presença de Deus, você vai deixando. Ora, o Senhor Jesus disse para nós vermos como estamos. A maioria das pessoas que são evangélicas, que são crentes, que somos cristãos, nós não nascemos em berço evangélico. Muitos de nós, eu me converti com 50 anos de idade, faz 25 anos. Faz 25 anos, um mês e uns 20 dias. Ora, só que a gente não pode ver como está e ficar como está. Nós temos que ir dando ouvido à palavra de Deus, temos que ir dando ouvido todos os dias, nós temos que frequentar a igreja. Por quê? Porque a igreja, o Senhor Jesus deixou a igreja porque é o lugar mais adequado para os que o amam estar reunidos e louvar. Deus criou o ser humano para louvor e honra e glória dele, mas em contrapartida ele tem uma vida eterna de gozo com ele para os que crerem. Né? Para os que crerem. Né? Como a gente leu lá no livro de Deuteronômio, para aqueles que escolherem a vida, isto é, a vida eterna. Para quem escolher a vida eterna, vai ter uma vida de gozo junto com esse Deus. E eu costumo dizer que eu acho assim que, embora a palavra declare que tem muitas coisas maravilhosas lá, acho que a coisa mais maravilhosa que tem é o próprio Deus, nosso Deus. E será maravilhoso nós estarmos com o nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? E você vai continuar se lavando pela palavra. Deixa a palavra te transformar. Uma vez numa aula de escola bíblica, eu comentando, né, que muitas vezes tem pessoa que vem para a igreja, mas passa o tempo e a pessoa está a mesma coisa. Despreza os outros, não respeita ninguém, bate de frente com todo mundo, conversa no momento da palavra, faz trambique, dando mau testemunho do povo de Deus, do nome de Deus. Então, quando eu ia falar uma outra coisa, uma jovem que era excelente aluna na escola bíblica, ela, como que adivinhando o que ia falar, ela falou: não se deixam transformar pela palavra. E essa jovem que falou isso, ela está aqui também ouvindo, ela está ouvindo essa live. É a nossa diaconisa Adriana Siqueira, excelente aluna de escola bíblica e hoje é uma excelente tesoureira e secretária da nossa igreja, uma obreira de grande valor, que se tem deixado transformar pela palavra. E é isso, todos nós viemos como estamos, mas nós temos que nos deixar transformar pela palavra, gradativamente. É possível viver sem pecado? Não. Se é que houve alguém aqui sem pecado, foi Maria, mas a palavra não diz que ela foi sem pecado. Existe uma doutrina de uma igreja que diz que ela foi imaculada sem pecado, mas nem a Bíblia deles diz isso. Agora, quem nós podemos dizer que realmente não teve pecado, não teve e não tem, porque ele vive, é o Senhor Jesus. Quanto aos outros seres humanos, todos nós erramos, todos nós pecamos, mas a gente tem que ter a capacidade de reconhecer os nossos erros. Se você não reconhece os seus erros,
você não se arrepende. E se você não se arrepender, os seus pecados não serão cancelados. Ainda que você confesse o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você não estará limpo no dia, no momento de se apresentar a Ele. Para Ele dizer se você vai para um lado ou para outro, para o céu ou para o inferno, para o lado direito ou o lado esquerdo. Você tem que estar limpo. Nós temos que estar limpo. Então, mas a palavra nos diz que aquele que se arrepende dos seus pecados, dos seus erros, do mal que faz para os outros, das coisas que desagradam a Deus, que se arrepende, confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, você tem que adquirir a capacidade de se arrepender. Tem gente que fala, eu não me arrependo de nada. Coitado dessa pessoa. Porque a pessoa que não se arrepende de nada, não tem humildade. E a palavra diz que Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. Ora, se a salvação, a palavra também diz que a salvação é pela graça. A salvação é a favor de Deus para a humanidade, para nós, que nem um ser humano merece. Pelo amor que Ele tem, que Ele amou as suas criaturas e nos transformou em filho. Então, Ele nos perdoa através do sacrifício do Senhor Jesus. Então, nós também temos que ter a capacidade de perdoar e de se arrepender. Sem a capacidade de perdoar os outros e também de se arrepender e confessar a Deus e se retratar, nós não veremos a glória de Deus. Quem não se arrepende, não confessa e deixa, está escolhendo o lado errado. Está escolhendo a morte. Não é? Como nós lemos aqui em Deuteronômio, não é? Nós lemos aqui em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. O céu e a terra tomam por testemunha contra vós. Olha o que ele diz. O céu e a terra tomam como testemunha contra nós, que Ele tem proposto para nós, para todo ser humano, né? A vida ou a morte. É a gente que escolhe. Lamentavelmente, boa parte da humanidade tem escolhido a morte. Não tem levado a sério a palavra de Deus. Não tem levado a sério a grandeza de Deus. Infelizmente, aqueles que desprezam a Deus, desprezam a divina palavra, vão querer aceitá-lo no dia que não tiver mais jeito. Uma vez que soe a trombeta dos anjos, anunciando que o Senhor Jesus está chegando, Ele já chegou e Ele não vai aceitar mais. Mas para quem já morreu, é como se Ele já tivesse voltado, porque vai ressuscitar ou para subir com os anjos ao encontro do Senhor nas nuvens e ir para a glória, ou para o juízo eterno e o fogo eterno. Então, nós temos que decidir hoje. Nós costumamos, tem igreja que batiza de qualquer jeito. Na Igreja Missão Evangélica Porta para o Céu, nós ministramos conhecimentos, nós ministramos alguma preparação para que as pessoas desçam as águas batismais sabendo o que estão fazendo. Você não pode... não convém que você faça sem saber o que está fazendo. Infelizmente, nas igrejas, muita gente, hoje em dia, a maioria das igrejas já não cantam mais, já não cantam mais hinos congregacionais, são hinos que parecem músicas seculares, e as pessoas se veem muito atraídas pelos hinos, e cantam e dançam tudo e tal, mas acaba aceitando Jesus, induzido pelos ritmos, sem conhecimento, né? E, semelhantemente, passam pelo batismo inconscientemente. Você aceitar a Jesus inconscientemente, talvez você não vai herdar a salvação. Você passar no batismo inconscientemente, a mesma coisa. Agora, só que também, no dia do seu batismo, você já pode tomar a sua primeira ceia. Você já pode tomar a sua primeira ceia. Agora, só que quem vai te batizar e quem vai ministrar a ceia para você
não está sabendo de como está o seu coração, o que você fez e o que você faz. E a palavra de Deus diz que aquele que tomar a ceia do Senhor indignamente, é uma coisa que nós vamos rever mais para frente, é réu do corpo e do sangue de Jesus. São muitos que dormem, são muitos doentes e muitos que dormem. Quer dizer que os que dormem são os que morrem por tomar a ceia do Senhor indignamente. Então, bom é que você se deixe lavar pela palavra, examine as Escrituras todos os dias. Hoje é o último dia que nós estamos fazendo essa meditação, numa quinta-feira. Na próxima semana será na terça-feira, no mesmo horário, às 20 horas. Na próxima terça-feira. Então, busque ao Senhor. Você tem que aprender a orar, a falar com Deus. Você tem que aprender a falar com Deus, pedir forças, sabedoria para entender a palavra, forças para obedecer a palavra, forças para rejeitar, vencer o pecado. O Senhor Jesus disse que eu venci o mundo, vós também vencereis. Mas nós vamos vencer as tentações, o pecado, as atrações do mundo, dessa sociedade corrupta, se nós estivermos constantemente sendo lavados pela palavra de Deus e buscando em Deus a força através do jejum e da oração. E nós convidamos a você que não está congregando em igreja nenhuma, que talvez ainda não entregou sua vida para Jesus, não é batizado, ou por algum motivo você se desviou dos caminhos do Senhor, está fora. Procure uma igreja que ensina a palavra de Deus, para você reconciliar com Deus, para você ter a glória da salvação. Escolhe a vida. Olha que o Senhor Jesus, o Senhor Deus disse, eu estou propondo para você a morte e a vida. Escolhe a vida. Amém? E se você quiser congregar conosco, será um prazer. Se você quiser visitar a nossa igreja, certamente o Senhor Jesus vai gostar muito e nós também. Amém? E para encerrar, eu vou fazer um louvor. E eu vou louvar um hino da harpa cristã. Hoje em dia também não se louva mais os hinos congregacionais, mas eu gosto de louvar hinos que não são congregacionais, que não tem nos hinários, mas eu gosto muito dos hinos congregacionais, porque eles foram compostos numa época que só se compunha hinos para a glória de Deus, para a evangelização e não para ganhar fama ou dinheiro. Então, quando você for comprar a sua Bíblia, você pode comprar uma Bíblia que tem o hinário harpa cristã, que assim você poderá acompanhar nas igrejas ou até pela internet mesmo, você pode também conhecer os hinos. Esse hino que eu vou louvar agora é o hino da harpa cristã, o hinário harpa cristã. É o hino número 106. É um hino de louvor a Cristo, né? Nós glorificamos muitas vezes o homem, mas nós precisamos glorificar o Redentor, aquele que deixou a glória do céu. Você imagina só, nós seres humanos, muitas vezes nós temos dificuldade de suportar uns aos outros. O Senhor Jesus falou, vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos. Mas nós fazemos maldades, e por isso nós precisamos ser lavados pela palavra, para deixarmos de fazer maldade. Mas mesmo conhecendo e lutando para não pecar, nós pecamos. E nós temos que estar firmados em Cristo. Nós temos que estar firmados em Cristo e adorando, louvando aquele que deixou a glória, onde ele vivia só em gozo e veio padecer no meio de nós, sofrer ataques e sustos dos seres humanos, né? Do homem, né? O sofrimento dele, eu costumo analisar que não começou quando ele foi preso e começou a ser judiado em meu lugar e em seu lugar. O sofrimento dele já começou quando ele nasceu. Já Maria e José tiveram que andar com ele num sol escaldante de deserto,
E à medida que ele foi crescendo no meio dos seres humanos, ele foi sofrendo as coisas que nós também sofremos no meio dos seres humanos e que nós fazemos uns com os outros. Ele passou essas coisas em nosso lugar e ele é digno de toda a nossa honra e de toda a nossa glória. Você que tem o inário Harpa Cristã, se você quiser também aproveitar e louvar o Senhor a Deus aí, louva o Senhor comigo, hino 106, Viva Cristo. Amém? Viva Cristo, eterna riqueza, meu escudo, vida e firmeza, sua graça, ó me faça reluzir o seu amor. Viva Cristo, rachada eleita, a verdade pura e perfeita, meu sustento, que me faz andar na luz. Viva Cristo, eterna sorte, meu tesouro é depois da morte, me conforta, me exalta, vou vivendo em perfeição. Viva Cristo, o Senhor da glória, e aos crentes sempre dá vitória, e a vida prometida, e pra nós ganhou da cruz. Viva Cristo, condutor do santo, viva Cristo, continente canto, pois me ama e derrama no meu ser celeste paz. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Vamos falar com Deus? Você procura nossa igreja, procura uma igreja para congregar e nascer de novo, escolha a vida. A nossa sede aqui na cidade de São Paulo, no bairro Parque Vitória, na rua Murilo Furtado, 849. Nós temos uma filial também aqui em São Paulo, na Vila Airosa, Rua dos Colibris 171. Nós temos uma filial na rua Avenida Antonello da Messina, aqui na Vila Zilda. Infelizmente eu não me lembro o número quando eu quero lembrar, mas é logo na Avenida Antonello da Messina, quase de frente com a Igreja Católica, você vai achar uma igreja Missão Evangélica Porta para o Céu. E você também, você que mora em Petrópolis, você vai procurar a nossa igreja na rua Paulo Barbosa, número 49. E você vai congregar, entregar sua vida para o Senhor Jesus. Olha, só quem já está em Cristo que sabe como é gostoso estar em Cristo. Eu lamento ter demorado 50 anos para isso, para fazer isso. Amém? Essa live também vai ser compartilhada no YouTube. E eu gostaria que você compartilhasse com seus contatos, né, para levar a palavra da salvação para outras almas também. No YouTube, você, por favor, para fortalecer o canal, você clica no joinha, né, clica no inscrever, se inscreva no canal no YouTube. O canal no YouTube se chama Examinando Versículos Bíblicos. E clica no sininho também e compartilha. Amém? Vamos falar com Deus e agradecer pelo privilégio que Ele nos dá de termos examinado a Escritura por esses momentos, e até louvar a Deus é um privilégio que nós, como pecadores, não merecemos. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor, eu apresento a Ti, meu Pai, todas essas vidas que reservaram um tempinho, meu Pai, para meditar na Sagrada Escritura contigo, meu Pai. Eu tenho que te agradeço pela vida dos salvos, meu Pai, das pessoas, das almas que já são ovelhas do Senhor, meu Pai. E agradeço também por essas que estão abrindo o coração para o Senhor, meu Pai. Trabalha em cada vida, meu Pai, perdoando e fortalece, meu Pai, no caminho da salvação. Trabalha em cada alma, em cada vida. Dá, meu Pai, entendimento da Tua palavra, para que possam ser lavadas, meu Pai,
todos os dias e sejam encontrados irrepreensíveis na tua volta, Senhor, glorioso Deus. A paz do Senhor, Shalom Adonai, a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Eu agradeço a sua atenção. Amém? Graças a Deus, glória a Deus.